Olá, eu vou explicar nesse vídeo um circuito divisor binário para a matéria de dispositivos lógicos programáveis. Então aqui estou fazendo declaração das bibliotecas utilizadas no programa. Aqui é a entidade de divisão. Dentro dela eu declarei uma variável n, que é uma variável do tipo inteiro de 8 bits, utilizado para definir o tamanho dos vetores. A variável cbit, que é utilizada para o índice da divisão. E algumas portas a serem utilizadas. O clock e o reset são portas padrões. O início é uma flag que indica o início do programa. Divisor e dividendo são os valores a serem manipulados. Quociente e resto serão nossa saída do programa. Fim indica o fim da divisão e fim tick o fim do programa. Passando para a arquitetura, aqui serão alguns sinais utilizados. Então, state_reg e state_next é o estado atual e próximo. RH, reg e next é o registrador RH, que armazena o dividendo atual e próximo. RL armazena o dividendo estendido atual e próximo. RHtemp é um registrador auxiliar utilizado no programa. DREG e DNext é o divisor atual e próximo. NREG e NNext é o índice atual e próximo da divisão. Qbit é usado para o bit do quociente. Então aqui é o início do programa, propriamente dito. Esse primeiro processo é sensível ao clock e ao reset. Aqui a gente inicia as variáveis e define alguns estados. Definindo o estado de reset, caso o reset seja 1. O estado recebe idle, que é o estado inicial, e os registradores são zerados. Então, nesse else if aqui, se o clock estiver na borda de subida e o reset estiver em 0, ele atualiza os registradores. Então, os estados atuais, DRHreg, LReg, DReg e NReg, recebem os estados próximos. Dentro desse processo, ele faz o deslocamento para a esquerda dos registradores e também define alguns estados. Aqui no começo, ele faz com que os registradores permaneçam no estado atual, se não houver mudança. E aqui dentro do case eu faço a definição de alguns estados. Quando for idle, que é o estado inicial, a gente atualiza a flag e verifica se o início está em 1. Se ele estiver em 1, a gente expande o dividendo e armazena em RH e recebe o dividendo no registrador RL. Aqui o divisor é armazenado em DNext e aqui atualiza o estado do índice. E atualiza o nosso stateNext para o AP. Aqui é definido o estado AP, que faz basicamente o deslocamento dos bits para a esquerda e o decremento do índice. Aí ele faz um if, confere se chegou na última iteração. Caso tenha chegado na última iteração, o stateNext recebe last. E aqui a gente faz a definição de last. Então ele faz o último deslocamento para a esquerda e concatena o bit do quociente. E RH next recebe RHtemp. E nosso state recebe done. Aí aqui definindo o estado done, quando chega ao fim do programa, o state next volta para idle, que é o estado inicial, então volta para o início. E fim tick, que é a nossa flag de fim do programa, recebe 1. Nessa parte do processo, que acontece a comparação e a subtração do dividendo e do divisor. Então aqui dentro desse if ele compara se o dividendo é maior que o divisor ou igual. Se ele for igual, maior ou igual, RHtemp recebe o resultado da subtração e Qbit recebe 1. Se o dividendo for menor que o divisor, ele mantém o dividendo original e o quociente recebe 0. Aqui no final do programa é a saída, então depois do resultado da última iteração, a subtração é armazenada em RH e os valores do quociente são armazenados de forma ordenada em RL. Então o quociente recebe RL e o resto recebe RH. Então
Então agora fazendo o teste do programa, o nosso divisor foi atribuído o valor 10 em binário, que corresponde a 2 em decimal, e o dividendo foi 10, 11 em binário, que corresponde a 11 em decimal. Então é esperado um valor de saída de 5 no quociente, que é 101 em binário, e no resto 1. Então vamos rodar o programa. Então nossa flag de FinTicket disparou aqui no final do programa. O nosso quociente tem o valor de 5, 101 em binário, e o resto 1. Então o programa funcionou conforme esperado.